gratos somos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, certo? E somos gratos. Não, vou ficar aqui. Gostei, tá? E os irmãos que estão em casa também, né? Aí vão poder ver o meu visual melhor, né? Não é sempre que eu uso este terno, é muito difícil, né? Uma vez ou outra, em situações muito, mas muito especiais, como o 31 de dezembro, aniversário da igreja, meu aniversário e tal. E eu louvo a Deus, irmãos, por tudo o que o Senhor tem feito. Estamos chegando aqui, não é, ao término de uma série de atividades, não é, que a comissão de eventos preparou para nós. Aí melhorou ainda mais, né? Agora, se já saindo da mesa daqui, isso aqui é porque por causa de você que está em casa, sabia disso? Que é porque você que está em casa, nós estamos nos preparando cada vez melhor para que você se sinta aí, ó, bem mais pertinho da gente aqui, não é? Está lá o Tiago, a Denise, a Catarine, não é? Mandando mensagens aqui para a igreja, e você que está nos acompanhando aí, pode mandar mensagens também. Nós vamos sentir assim você participando diretamente conosco. E próximo domingo a nossa live estará melhor ainda, porque a nossa equipe de comunicação está trabalhando intensamente para ir melhorando a cada domingo. Vocês vão notar, você que está em casa, e os irmãos também, que vão, não é, entrar lá no link e vão poder acompanhar o que Deus tem falado à nossa igreja. Irmãos, a minha palavra de gratidão ao Senhor por tudo o que Ele tem feito. Neste mês passado, eu recebi 2 homenagens, e que elas não são só minhas, elas são da igreja também, né? Com os irmãos, recebi um título aí de doutor honoris causa, certo? E grato a Deus, porque são 46 anos na Segunda de Irajá e em torno de, ou melhor, 59 anos de vida cristã. E também por ter vindo lá de Magé, no trabalho com Magé, não é? Tivemos uma homenagem também, não é? Da Associação Magéense, reconhecendo todo esse tempo de trabalho. E, meus queridos irmãos, e tudo isso porque Deus, um dia, 1º de maio de 1966, não é? Mudou a minha vida. Fui salvo e Ele se tornou, para mim, o Exu El Shaddai, o Jesus é o Senhor das nossas vidas. Então, eu louvo a Deus por tudo o que Ele tem feito, queridos irmãos. E eu gostaria que realmente os irmãos observassem o que Deus vem falando à igreja nos últimos meses, através dos membros desta igreja, através, não é, de outros pregadores, nessa noite também, através do Enoque e da sua família, né, hoje pela manhã com o pastor Gilmar. Os irmãos procurem acompanhar o que Deus está falando à nossa igreja para este tempo, e cremos que Deus vai continuar nos usando para a glória do nome dele. Daqui até final de dezembro, né, que já está bem próximo, nós vamos estar pensando, avaliando aquilo que Deus fez para nós e em nós através este ano, e já nos preparando para 2026. Pela forma como os irmãos enfrentaram os desafios de 2024 e 2025, eu antevejo o que Deus vai fazer em 2026. Os irmãos, deem uma olhada nos desafios. Se conhece a fibra, a tenacidade, a força, a maturidade de um cristão, é diante dos problemas. E como nós tivemos um mar muito revolto nesses 2 anos, então
nós podemos já dizer, Senhor, estamos melhores preparados para 2026. Estamos melhores preparados para 2026. Hoje eu falava com a irmã Raquel, nossa líder de evangelismo, vem aí algumas propostas para evangelismo em 2026, pelo que nós vimos Deus fazendo através dos irmãos. É um irmão falando aqui, nós podíamos ter pequenos grupos, nós podíamos fazer isso, fazer aquilo, e nós fomos observando o que Deus vem fazendo. O que Deus vem fazendo com as nossas crianças, nossos juniores, os irmãos viram o que Deus fez aqui com o musical das nossas crianças e o que foi feito hoje pela manhã e em tão pouco tempo. O que me surpreendeu no ensaio que eu ouvi aqui na segunda-feira, eu estava fazendo algumas coisas no gabinete pastoral e eu tive a impressão de que eles estivessem cantando algo que estivessem gravado no estúdio. E eu vim aqui para ver, quando eu vi que não era, eu falei, Deus, que negócio é esse? Que coisa é essa? Olha o que vai acontecer ano que vem, todos os meses nós teremos musical infantil aqui, infanto juvenil. Todos os meses. Só com as músicas que eles já prepararam, eles já têm um repertório para 2, 3 meses. Eu não aceito mais um culto na segunda de Irajá, sem uma participação do potencial que nós temos desde as crianças, certo? E ainda mais com aqueles que estão ao nosso derredor. Lúcio, quem vem domingo? Vem Enoque com a família. Lúcio, olha só, não, pastor, já tem um coral que vai vir aqui no ano que vem. Não, já tem um quarteto tal, já tem uma série de coisas sendo preparadas pelo Ministério de Adoração. Viu, pastor Luiz? Eu sei que ele que é o responsável pela adoração, mas ele delegou para o Lúcio, já falou para mim. Valdino, eu deleguei para o Lúcio. Falei, opa, é isso? Delegou, então eu vou lá no Lúcio. Lúcio, você conhece muita gente, então nós teremos aqui momentos maravilhosos, não é? E quando Deus traz alguém uma vez assim, né? Não sei quantas vezes a família do Enoque vai estar aqui também com a gente, certo? Então Deus está fazendo coisas fenomenais, meus queridos irmãos. Ver esse grupo tão pequeno e ver Deus realizando coisas tão grandes. Hoje eu estava perguntando para a irmã Josi, mas peraí, quantas pessoas estavam aqui com a irmã? Ela falou, fulano, na linha de frente. Aí ela falou, mas tinha uma porção de gente que fez isso. Eu falei, meu Deus! Por isso, nós vimos acontecer o que está acontecendo. Certo? Então, irmãos, o que eu peço, orem pela liderança da igreja. Precisamos de uma liderança forte, firme na palavra, uma liderança de pessoas realmente salvas, comprometidas com o Evangelho e com essa mesma determinação de 2024, 2025, tá bom? Eu venho observando você desde 2024, 2025, acompanhando os irmãos e bem mais perto de maio para cá, quando Margarida sofreu a fratura, eu já sabia que eu ia ter que estar muito mais de stand-by, então a oportunidade para observar bem os irmãos. E sei que Deus vai continuar nos usando para a glória do nome dele. Próxima quarta-feira é véspera de Natal. Logicamente, nós não temos atividades especiais na véspera de Natal, mas quarta-feira é culto normal da igreja. Então, eu estarei aqui, moro bem perto, e nós estaremos orando com os irmãos que estiverem aqui, e aqueles que estarão em casa vão estar orando por nós, porque eu não festejo nem Natal, nem Ano Novo, porque os meus filhos se espalharam, tudo isso nós fazemos em janeiro. Então, comemoramos Natal, Ano Novo em janeiro, quando vem as férias do Newton, que é pastor lá em Goiás, e nós conseguimos reunir, então, a nossa família. Então, eu posso estar aqui com os irmãos, orando com os irmãos, e as famílias da igreja estarão naturalmente em suas atividades, e aqueles que puderem vão estar aqui no momento do culto de oração, das 19 até as 20 horas, no dia 24 também. Agora, dia 31, nós não abrimos mão, nós vamos virar o ano aqui. Então, os irmãos, se quiserem, nós já vamos providenciar uns colchonetes, aqueles que quiserem dormir aqui após o culto, né? Mas nós vamos ter a nossa ceia, vamos estar entrando 2026. Os primeiros minutos de 2026 serão recebidos de oração aqui nesse lugar. E nos lares onde os irmãos estiverem. Aí nós avisamos, olha, vamos orar juntos. A igreja vai estar espalhada entrando em
2026. Domingo que vem é o último domingo do ano. É domingo especial, Lúcio. É domingo especial. Você que está em casa, é domingo especial ainda o domingo que vem, porque é o último domingo do meio do ano de 2026, certo? Então já sei que Deus tem coisas preparadas para nós no domingo que vem também. E como o outro domingo já é o primeiro domingo de 2026, então eu já sei que tem coisas preparadas para o outro domingo, celebração da ceia e programação da noite. Então o Senhor continuará nos usando de forma poderosa, trazendo os irmãos, envolvendo os irmãos, e Deus continuará sendo este Deus que cuidou de nós em 2024, 2025 e estará nos usando de maneira ainda mais poderosa em 2026. Portanto, eu quero pensar um pouco com os irmãos na carta aos Hebreus, no capítulo 10, do verso 19 até o versículo 25. Você vai encontrar a carta aos Hebreus sendo escrita aos irmãos que estavam dispersos. Era um momento também tremendamente desafiador para a igreja perseguida, a igreja espalhada. No livro aos Hebreus você encontra logo em seguida, após o capítulo 10, no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. É no livro dos Hebreus que nós vimos Jesus como nosso sacerdote, intercessor nosso. Agora, queridos irmãos, este texto vai nos chamar à realidade de que nós precisamos estar juntos. Como cumprir a visão e a missão da segunda igreja batista em Irajá? Quem somos nós? É a nossa visão. Nós somos um corpo amando, servindo, evangelizando, sob total dependência do Espírito Santo de Deus. Isto é o que nós somos, ok? Então, um corpo que ama, que serve, que evangeliza, sob total dependência do Espírito Santo. Eu não posso esquecer isso. Nós somos um corpo. Então, se você sofre, eu sofro também. Se você se alegra, eu me alegro também. Eu não posso esquecer isso. Isto é a segunda igreja batista em Irajá. Falava com um amigo meu sobre a visão da igreja. Aí ele disse, mas Nivaldino, e a igreja tem consciência disso? Eu falei, eu espero que tenha. Eu tenho e já decorei bem a nossa visão. Quando eu penso em segunda de Irajá, me vem logo na mente um corpo. Amando, servindo, evangelizando, sob total dependência do Espírito Santo de Deus. Mas qual é a missão dessa igreja? É agradar, honrar, glorificar o nome do Senhor. Como? Exaltando o Salvador, evangelizando os perdidos e capacitando os salvos. Então, esta é a nossa missão. Vivemos para adorar, para agradar ao Senhor. Para isso. Para que através das nossas vidas, como nós vimos hoje, o nome do Senhor seja glorificado. Quer comais, quer bebais, tudo para glória do Senhor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Uma missão tremendamente desafiadora, com a responsabilidade de evangelizar aquelas pessoas que não têm Cristo como Salvador pessoal. E, logicamente, exaltando primeiramente o nome de Jesus. As pessoas precisam se encontrar com Jesus, viverem para Jesus, como observamos aqui, e trabalhar a capacitação dos santos, para que esta igreja continue sendo o que ela é e cumprindo a sua missão. Nossos valores, queridos, a Bíblia é verdade absoluta. O que é um valor? Um valor é um princípio inegociável. Nós não negociamos a palavra de Deus. Um dos outros, dentre os mais diversos valores que temos, é a família. A família como instituição divina.
A família é constituída de homem e mulher, de macho e fêmea. A família que existe como instituição abençoadora. Nós não abrimos mão disso. Esse é um princípio inegociável para nós. A família, instituição divina. Então, queridos irmãos, a dignidade do ser humano, todos nós somos iguais. É valor para nós. Na segunda igreja batista em Irajá, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém. E às vezes, não é? Como os irmãos, tem umas coisas da nossa própria cultura, não é? Então o pastor faz aniversário, dá um presente para o pastor, eu falo para a Margarida assim, eu espero que todos os membros da igreja sejam tratados como eu sou tratado. Não é isso que eu comento lá em casa? Eu sou igual, eu não sou melhor do que nenhum dos irmãos. Nada, nada, nada. Minha oração, às vezes eu prefiro que uma criança ore para mim, viu, Enoque? Eu prefiro que uma criança venha aqui orar. E eu creio que Deus é capaz de ouvir muito mais a oração daquela criança do que a minha. A minha oração não tem nenhum poder a mais do que a de ninguém. Porque todos nós somos iguais perante Deus. Nós não abrimos mão disso. Todos nós aqui somos iguais. Iguais. Né? Que como Paulo, quando eu olho para mim, a única coisa que eu vejo é um miserável. Paulo diz, o bem que eu quero, não faço, o mal que não quero, isso eu faço. Miserável homem que sou. Quando olho para mim, me vejo como o menor de todos. Então, irmãos, isso é um valor. Nós não negociamos isso. Não negociamos isso. Certo? E dentre outros valores, que depois vocês podem buscar aí nos nossos escritos, certo? Princípios que nós não negociamos. Tá? Um outro princípio para nós é a declaração doutrinária dos batistas. Esta é uma igreja batista. Então, nossos princípios são neotestamentários. Nós temos uma história que não abrimos mão dela. Hoje, o irmão Jadir Camargo veio trazer aqui uma foto dos irmãos quando a igreja ainda era lá do outro lado. E olhando aqueles irmãos ali, que história! E o meu compromisso com esta história, eu tenho um compromisso com aqueles irmãos que iniciaram a segunda igreja batista em Irajá há 63 anos atrás. Que tipo de igreja eu vou deixar para esta geração? Uma igreja que sempre foi marca na comunidade? Uma igreja que as pessoas vão às vezes a outras comunidades, outras igrejas aqui, e dizem assim, vai lá na segunda de Irajá. Vai lá porque lá eles vão te atender. E eu louvo a Deus que continua sendo assim. Pode ir lá, que aquela igreja vai cuidar de você. Alguns dizem, Adabacanga, encontrar pastores em outras denominações, inclusive dizendo, eu recebi Jesus como Salvador, lá na EBF, da Segunda Igreja Batista de Irajá, quando na Avenida Brasil você podia atravessar, que tinha um sinal ainda lá, e eles vinham para cá. Nós temos um compromisso com esta história, meus queridos irmãos. Ser membro da Segunda Igreja Batista de Irajá é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Porque esta é uma igreja que até hoje ouço pessoas dizendo, eu gosto de vez em quando ir lá na Segunda de Irajá, porque lá é Bíblia, porque lá tem Bíblia. Porque lá é uma igreja batista. Histórica, tradicional. Nós somos históricos tradicionais. Esta é a nossa igreja. Eu tenho que ter isso muito claro, irmãos, para que eu saiba para onde eu vou, o que caminhar e como caminhar. Agora, é uma igreja que quando nós tínhamos aqui o ministério com hip hop, o Newton falou para mim assim, pai, quem diria, hein?
Segunda de Irajá com hip hop. Eu falei, sim. Apenas para atrair as pessoas para que elas ouçam a mensagem do Evangelho. O hip hop não leva a mensagem, mas nós usamos para levar a mensagem. Você colocar algum dourar na pílula, como nós chamamos nos Embaixadores do Rei, o dourar da pílula, o futebol e tantas outras coisas, para atrair as pessoas, mas para ouvir a genuína mensagem do Senhor. Uma preocupação com uma igreja imaculada, com uma igreja intocável. A igreja que representa a igreja de Cristo, ela é intocável, ela é imaculada. Não aceito nunca ninguém, nenhum membro dessa igreja, falar qualquer coisa contra a igreja. Porque ela é intocável, ela é imaculada, a igreja. Se tem joio no meio dela, o problema não é meu, o problema é da própria pessoa e de Deus, que é Ele quem vai tirar. Mas a igreja de Cristo aqui, composta de pessoas salvas, batizadas, que se reúnem para a glória de Deus, isso é igreja. É o grupo de pessoas salvas. Se tem alguém no hall de membro que não é salvo, ele não é igreja, ele não é a Segunda Igreja Batista de Irajá. E o salvo é aquele que nasceu de novo. E quem nasceu de novo não tem prazer no pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Quem é nascido de novo nem sabe pecar. Os irmãos observem isso. O nascido de novo tem um problema muito sério, o Mário está revolto e ele esquece que Deus cumpre as promessas dele e tal. E ele diz assim, bem, sabe o negócio? Eu vou dar uma volta ali no meu trabalho, já que as pessoas levam 20 quilos de bronze e ninguém vê, eu vou levar só 5 gramas. Quando ele sai com as 5 gramas, ele é pego. Porque ele não sabe pecar. Quem nasceu de novo desaprendeu de pecar. Certo? A igreja é composta de salvos, irmãos. Por isso ela é intocável. A Segunda Igreja Batista de Irajá. Ela é uma igreja composta de pessoas imperfeitas, sim. De pessoas que pecam, sim. Mas que não têm nenhum prazer no pecado. E são pessoas que, com o passar do tempo, cada vez mais se parecem com Cristo. Ou então não nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo, ele vai se tornando cada vez mais semelhante a Cristo. Porque ele entra no processo de santificação. E aí a igreja, como tem como valor a palavra, o que ela faz? Ela ensina a palavra. Certo? Esse ano vamos ter a Escola Bíblica Dominical voltando ao lugar dela. Deus vai trazer os professores, viu, irmão Guaraci? Nós estamos orando. Eu gostei de uma coisa que ele falou. Pastor, não vamos buscar gente lá de fora, não. Deus tem aqui dentro, certo, irmão Guaraci? É isso? Não, Deus tem aqui. Ele falou para mim. Quando eu pensei, vamos procurar igrejas que possam mandar pessoas para nos ajudar no ministério com crianças, com isso, com outro. Ele falou, não, nós temos aqui, pastor, nós temos aqui. Deus tem aqui. E Ele vai revelar esse ano. E nós vamos ter uma escola bíblica forte para a glória do Senhor. Ele vai estar nos usando para a glória dele. Isto é a igreja. E eu preciso saber que eu pertenço a essa igreja. Por isso eu não posso ter uma vidinha qualquer. Por isso eu não posso viver de qualquer maneira. Eu hoje disse a 2 jovens, lembre-se que você está sob a cobertura do pastor Nivaldino, hein? Lembre-se disso. Que você está levando o meu nome. Cuidado, muito cuidado. Levar o nome da Segunda Igreja Batista de Irajá, muito cuidado, muito cuidado. Porque essa igreja, ela é imaculada, é intocável. E aí, queridos irmãos, a palavra do Senhor chega e diz para mim o seguinte, verso 19 do capítulo 10 aos Hebreus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos
por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que nos prometeu é fiel. Queridos irmãos, nós fomos salvos, estamos sob esse sacerdócio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se daquele momento quando você encontrou-se com o Senhor, quando Ele transformou você, quando Ele tira das trevas para a luz, quando Ele o coloca para desfrutar o céu aqui na terra. E agora salvo por Jesus, na certeza de que todos os pecados já foram perdoados e de que é templo do Espírito Santo, agora nós temos a ousadia, irmãos, de ter uma experiência pessoal com Deus. Eu não preciso viver na carona da fé de outras pessoas, não. Agora o Senhor me leva a uma experiência única com Ele, porque todos os meus pecados foram perdoados, todos. Aquele que eu cometi até ao dia da minha salvação, aquele que eu cometi da minha salvação até hoje, e aqueles que ainda vou cometer, todos os meus pecados, Jesus já levou na cruz. Eu agora posso adentrar o meu quarto de oração e falar com Ele, conversar com Ele, saber que Ele liga-se diretamente comigo. Eu tenho que ter esta convicção. O irmão chega para mim e me pergunta: pastor, o que o senhor acha desse medicamento? Não sei, vai lá e ore. Vai lá para o seu a sós com Deus, conversa com Deus, tenha uma experiência pessoal com Deus. Ouviram isso hoje pela manhã? Quando o pastor Gilmar disse, se eu quero ser uma testemunha de Cristo, eu tenho que ter experiências pessoais com Cristo. A cada dia, irmãos. Poder dizer, yes, valeu Senhor, valeu Senhor, valeu Senhor. Poder contar aos irmãos inúmeras experiências com o Senhor nesta semana. Você tem que viver essas experiências com Deus. Quando eu chegar para você e dizer, olha, fica tranquilo, porque Deus é fiel. Como é que você sabe? Porque Ele age assim, 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 na minha vida. Ele quantas vezes permite que alguém puxe o nosso tapete para dizer, eu estou contigo. Eu estou contigo. E eu contei para os irmãos várias experiências vividas recentemente. E Deus dizendo, olha, eu estou contigo. Você tem que ter isso para contar. Porque Deus quer realizar coisas extraordinárias. Porque eu faço parte de um corpo que ama, que serve, que vive para a glória de Deus. Eu tenho que ter esta convicção. Agora, firmado no Senhor. Os tempos são tremendamente difíceis. Nós somos seres relacionais. Aí ele vai dizer para nós o seguinte: e consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quanto que se aproxima aquele dia. Há uma onda aí do desigrejado. Há uma onda aí que eu não preciso de igreja. Agora que eu posso assistir através da live, eu não preciso mais estar com os irmãos. Não, 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 não. Nós somos seres relacionais. E eu preciso dos irmãos. E os irmãos precisam de mim. Preciso que os irmãos olhem para mim e vejam as minhas fraquezas. O pastor, ou melhor, o Nivaldino. Eu gosto quando o Tiago chega aqui. E Tiago, alô Tiago, você está ligado com a gente aí, eu sei que ele já mandou as mensagens aqui. Ele falou, Niva, ô Nivaldino,
numa simplicidade, numa coisa gostosa. Eu tenho um amigo pastor e um outro irmão que não é daqui, que gosta de me chamar de Niva. Certo? Considerar, olhar para o Niva, olhar para o Nivaldino, olhar para o camarada que é falho, considerá-lo como ele é, me aceitar como eu sou. De vez em quando eu falo isso para os irmãos. Irmão, olha, mas aquele irmão é assim. Eu tenho que aceitar ele como ele é. Só tem uma pessoa que eu posso mudar. Sabe qual é? Sabe o nome dela? Só Nivaldino. Eu não posso mudar ninguém. Eu preciso olhar que Deus colocou no corpo as pessoas da forma como elas são. E às vezes eu quero que as pessoas sejam como eu sou. Impossível. Deus me criou desse jeitinho, com esse temperamento. Uma das menininhas, eu não gravei o nome, sai toda tranquila, vai lá, canta e tal. Aí a outra já fica aqui só, filmando e tal. Não é, Enoque? O outro já vai lá na bateria e tal. Se o Enoque não olhar cada um como eles são, vai atrapalhar o negócio. Aí nós causamos esses problemas na igreja. Porque ao invés de eu olhar o irmão como ele é, com as fraquezas dele, e ao mesmo tempo esforçar para ver as virtudes, porque para ver o argueiro no olho do outro irmão é mole. Agora, ver a trave no meu olho é coisa difícil. Olhar a falha do irmão é fácil. Agora, olhar as virtudes, como isso é difícil. Mas para que nós sejamos um corpo, para a missão nobre que Deus entregou para essa igreja, nós precisamos estar ao lado dos irmãos, ajudando-os nas suas fraquezas e deixando que Ele, com a capacidade que tem, nos ajude. Porque eu preciso entender isso, que eu preciso de ajuda. Eu não sou o Todo-Poderoso. Não, não, não. Consideremos-nos uns aos outros. Agora, irmãos, eu vou trazê-lo para perto, vou aceitá-lo como ele é, para quê? Para estimulá-lo às boas obras. Eu estou aqui para que, através da minha vida, o meu irmão cresça. Que ele seja cada vez melhor. Cada um na igreja facilitando o ministério do outro. E às vezes é competição dentro da igreja. Quando é o meu grupo que está fazendo o trabalho, tudo bem, eu me envolvo, me dou e tal. Quando é o outro grupo, aí não, aí o problema já é dele. Ué, mas nós somos um corpo ou não somos um corpo? A líder das mensageiras está preocupada em preparar as mensageiras para estar na classe da escola bíblica dominical no domingo. Ela não é a professora, mas ela está ligada com a professora da EBD. E assim todos os outros setores da igreja. Eu quero estimular o outro, a que ele possa ser melhor, para que ele possa crescer, para que ele possa produzir frutos que permaneçam. Ou então não somos um corpo, irmãos. Quando alguém chega para mim e diz, pastor, eu quero ser membro da Segunda Irajá, eu falo, é meio complicado ser membro da Segunda Irajá, hein? Eu já coloco logo isso, é meio complicado ser membro da Segunda Igreja Batista de Irajá. Não é fácil ser membro da igreja aqui, não. Viu, não? Que tu me vê às vezes dançando por aí, tá, pastor, é mole e tal, não é bem assim, não. Por quê? Porque você está aqui não para ser abençoado, mas para ser uma bênção. E como resultado, você é abençoado. Se eu procuro ser abençoado, vou ser abençoado muito pouquinho. Mas se eu quiser ser bênção, aí a coisa é diferente. Nós estamos aqui para isso. Irmãos, imaginem
Nós temos 174 membros. Temos apenas 72 em condições de estar participando de todos os trabalhos. Mas imaginem se esses 72 estiverem todos eles preocupados em ajudar os outros 102 que estão com dificuldades físicas, dificuldades financeiras, dificuldades da visão cristã. Olha que dificuldade. Ser membro de uma igreja tradicional, histórica, bíblica, com uma visão pós-moderna. Como se encaixar aqui? É terrivelmente complicado. Então, como eu preciso ajudar, como eu preciso estimular a pessoa? Alguns que talvez o ministério já não seja mais aqui e que tenha que ajudar, preparar para que ele vá ser bênção em outro lugar. É essa a proposta. Então, quando eu penso nessa igreja que está fazendo 63 anos, é essa igreja com essa visão. Que é um corpo amando, servindo, evangelizando, sob total dependência do Espírito Santo de Deus. Que é uma igreja que tem como missão adorar, glorificar o nome do Senhor. Agradar ao Senhor. Exaltando o nome de Jesus. Evangelizando os perdidos e edificando os salvos. Essa é a igreja. E eu gostaria que os irmãos refletissem muito nisso. Porque esta é a igreja. Que nós estamos nela. E que Deus me deu a responsabilidade de cuidar dela. Que a visão para ela passa primeiro aqui. A visão vem primeiro para o pastor da igreja. Essa é a visão que ele nos deu há vários anos. De que essa é a igreja. Então, queridos, e o texto termina dizendo, quanto mais vai se aproximando os últimos dias. Essa semana vai ser mais complicada que a semana passada. Acompanhe o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos às portas daqui a pouco de uma festa chamada Carnaval. Acompanhe o que está acontecendo no Congresso Nacional. Acompanhe o que está acontecendo no panorama mundial. Acompanhe o que está acontecendo ao redor. Hoje, ali no EPC, na minha rua, eu tenho até segurança, o pessoal já passa de fuzil lá, que beleza. Agora estou tranquilo, tem segurança ali, tudo e tal. O quadro que nós vivemos. As famílias enfrentando os mais desafios, os mais terríveis problemas. Problemas de conflitos familiares, problemas da instabilidade financeira, os problemas da insegurança. E a igreja está nesse contexto. E nós seremos alcançados, hein? Não tem essa que o mal que graça aí no mundo não vai chegar até nós. Ele vai chegar, porém, nós estamos firmados no Senhor. Estamos firmados no Senhor. Vai bater na nossa porta? Vai. Pastor chegar para mim e dizer assim, Nivaldino, levaram o meu celular. Levaram o meu celular. É, pastor. O outro chega e diz assim, rapaz, foi uma devassa nas minhas contas. Outro diz, clonaram o meu cartão. É o mundo que nós estamos vivendo. Não dá para ficar no conformismo. Não dá para achar que é só Deus abençoa e tal, vai vir casa, vai vir carro e não vai vir problema nenhum. Não. O mal não chegará à tenda, mas desde que eu esteja firmado no Senhor. Por isso, queridos irmãos, quero desafiá-los para a comemoração do 64º aniversário no ano que vem.
que é que nós vamos oferecer para o Senhor? Que tipo de igreja seremos? Eu espero que seja como essa, que vem passando por transformações, que vem crescendo, que os irmãos estão enfrentando com tenacidade, com determinação os seus problemas e desafios. E Ele continuará nos usando para a honra e para a glória do nome dEle. A fisioterapeuta falou que no Natal, Margarida estaria andando assim de braços comigo. Mas Deus disse que isso vai acontecer mesmo. Porque hoje ela disse, bem, vamos fazer a prova, vamos tentar? Vamos embora. Vocês viram ela entrando, andando, sem o apoio da cadeira de rodas. Nós louvamos ao Senhor por isso. Ontem começamos aqui um trabalho de clínica pastoral. Atendemos 2 famílias, eu e Margarida. Aquela salinha ali onde é berçário passa a ser nossa sala de oração. Se você quiser marcar com Margarida, eu quero marcar com vocês. Um gabinete pastoral. Nós já voltamos. Porque eu não posso atender as mulheres sem Margarida do meu lado. Aprendi isso quando, na minha ordenação, pastor, cuidado, fuja da aparência do mal. E ontem ela aguentou as 4 ou 5 horas atendendo uma família e depois atendendo a outra família. Nós já podemos fazer isso. E estaremos aí. Pastor Luiz também vai marcar as clínicas pastorais para frente, porque as crises familiares aumentam a cada instante. Crises emocionais aumentando assustadoramente. Então, nós estamos entrando nesse novo momento, tá, irmãos? Eu disse que haveriam mudanças na CIB e que começariam de cima para baixo. Então, começa com o ministério pastoral, passando pelo ministério diaconal e alcançando os demais ministérios da igreja. Por isso, eu peço que os irmãos orem, pedindo que Deus me dê saúde, paz, sabedoria e coragem. E você chega aos 76 anos, você passa a ter mais medo do que antes. Então eu vou ter que ter mais determinação para vencer o medo. Isso que é coragem. Coragem é determinação para vencer o medo, não é ausência de medo. É determinação para vencer o medo. Tá bom? Lá vamos nós, então. Convicção, juntos, sabendo que os dias serão cada vez mais difíceis. E faço parte da 2ª Igreja Batista em Irajá, que é um corpo amando, servindo e evangelizando sob total dependência do Espírito Santo, que tem como missão agradar, honrar, glorificar o nome do Senhor, como exaltando o Salvador que é Jesus, evangelizando os perdidos e equipando os santos. Esta é a nossa direção rumo a 2026. Você, membro da CIB, aqui ou em casa, que me ouve agora, pense muito nisso. Se possível, pegue as lives, ou com o Ministério de Comunicação da Igreja, as mensagens de setembro para cá, e vejam o que Deus está falando a essa igreja, falando a você e falando a mim, nos preparando para 2026. Vamos curvar nossas frontes, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós queremos te agradecer, porque Jesus pagou na cruz do Calvário o preço de nossos pecados. Mas Ele vive e reina em nossos corações. Nós te louvamos por isso. Te louvamos porque o Teu Santo Espírito habita em nós e nos consola, e nos sustenta, e nos ensina para a honra e glória do Teu nome. Nós te louvamos que o Senhor colocou nesta igreja um grupo de irmãos comprometidos com esta história, comprometidos com a Tua palavra, comprometidos contigo, Senhor, e por isso se envolvem na Tua obra. Ah, Senhor, assim como eu, nós estamos cansados,
dos desafios, das lutas desse ano. Mas nós nos colocamos em tuas mãos. A certeza é que o descanso vem de ti. Que o Senhor mesmo disse: vinde a mim todos estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora ajuda-nos a aprender de Jesus, para que entendamos esse jugo que é suave, que é leve, para que durante o próximo ano estejamos com a mesma determinação, com a mesma vontade, e que outros que estão um tanto desanimados ainda sejam estimulados por estes que estão firmes a engajarem-se juntamente conosco, e que através da igreja o teu Santo Espírito esteja convencendo a muitas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e possamos então ver almas salvas, convertidas, não apenas aderindo a esta igreja, como ouvimos hoje pela manhã. Continue a operar em nossas vidas. É a oração que fazemos. E tudo nós já te agradecemos, que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor a todos abençoe. Nossa gratidão